Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar da gliconeogênese, que é um evento bioquímico que trata da síntese de glicose a partir de substâncias que não são carboidratos. Essas substâncias nós denominamos de precursores da gliconeogênese. E quem são esses precursores? Piruvato, lactato, lipídios como triglicerídeo e aminoácidos. Ou seja, a gente consegue montar nossas próprias glicoses a partir de aminoácidos provenientes de proteínas e também do glicerol proveniente dos lipídios. Então veja bem, lipídios e proteínas não são carboidratos, assim como piruvato e lactato também não são carboidratos. Só que essas duas substâncias aqui estão relacionadas ao metabolismo de carboidratos quando a gente estuda o evento de glicólise. O que é a glicólise? É a quebra da glicose em duas moléculas de piruvato que a gente utiliza no nosso organismo para produzir energia. Então, para a gente entender a gliconeogênese, a gente precisa manjar também da glicólise. Por quê? Na glicólise, a glicose vai passar por 10 reações sucessivas até se transformar no piruvato. E na gliconeogênese é praticamente a mesma coisa. O piruvato vai passar pela maioria daquelas 10 reações presentes na glicólise. Então, a gliconeogênese ela está diretamente relacionada à via metabólica da glicólise. Então ela é idêntica? Veja bem, tem duas diferenças muito importantes aqui. Na glicólise são 10 reações aqui, de cima para baixo. Dessas 10 reações, 7 reações são idênticas no processo de conversão do piruvato em glicólise. Ou seja, 7 reações ocorrem perfeitamente no sentido inverso. Só que a primeira diferença aqui é que 3 daquelas 10 reações são totalmente diferentes. Essas reações a gente denomina de contorno da gliconeogênese. E são aquelas reações na qual envolve o gasto de ATP aqui na glicólise, para a glicose virar piruvato. E outra diferença importante é que a glicólise ela ocorre inteiramente no citoplasma. Já a gliconeogênese ela inicia na mitocôndria e termina no citoplasma. Então, para você entender muito bem a gliconeogênese, você precisa dar uma checada lá no meu vídeo de glicólise e juntar os dois assuntos. Então, para você que já estudou glicólise, aqui estão as 10 reações da glicólise, começando na glicose e terminando no piruvato. Na gliconeogênese, quando a gente parte do piruvato, 7 dessas 10 reações elas vão ocorrer diretamente no sentido inverso. Apenas 3 que não vão, são essas daqui. No sentido inverso, é a conversão do piruvato em fosfenolpiruvato. Nessa reação, da conversão da frutose 1,6-bifosfato em frutose 6-fosfato e na conversão também final da glicose 6-fosfato em glicose. Essas 3 reações elas não ocorrem inversamente porque essas duas aqui utilizam gasto de ATP e essa daqui vai ocorrer em um local diferente na glicólise em relação à gliconeogênese. Por isso que elas vão ser diferentes. Então, quando a gente parte do piruvato como precursor, a gliconeogênese vai ser praticamente inversa à glicólise, exceto, então, essas 3 reações que eu deixei representadas aqui embaixo e mencionada aqui para vocês na parte de cima. Lembrando, então, que essas reações a gente denomina de reações de contorno da gliconeogênese. São essas 3, então, que a gente vai debater nessa aula. Então, vamos começar com a primeira reação da gliconeogênese, que é a conversão do piruvato em fosfenolpiruvato. E essa figurinha aqui, ela trata da mesma coisa, só que na glicólise, na qual o fosfenolpiruvato vai gerar um piruvato. Bom, no sentido da glicólise, ela é bem simples. O fosfenolpiruvato ele perde um fosfato para uma molécula de ATP e vira o piruvato. Já partindo da gliconeogênese, ela é mais complexa e diferente. Por quê? A glicólise ocorre inteiramente no citoplasma. Já a gliconeogênese, ela inicia na mitocôndria. Então, o piruvato aqui em questão, gente, ele vai estar dentro da mitocôndria. Só que o que acontece? O piruvato ele não consegue sair da mitocôndria, não tem um canal, não tem nenhuma abertura para que ele saia diretamente da mitocôndria. Então, ele vai passar por 2 etapas para que ele saia da mitocôndria e forme o fosfenolpiruvato. O primeiro evento é o seguinte: o piruvato ele precisa ser convertido em oxalacetato. Então ele vai ser transformado em oxalacetato com a finalidade de sair da mitocôndria. Essa reação é bem simples. O piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos, ele recebe um CO2 de uma molécula de bicarbonato. Então ele recebe um átomo de carbono, tá, formando o oxalacetato, que é essa molécula aqui. Então o piruvato ele vira oxalacetato dentro da mitocôndria.
Só que o oxalacetato ele também não consegue sair da mitocôndria. Então ele vai ser convertido numa outra molécula chamada malato. Essas duas substâncias aqui, quem estudou o ciclo de Krebs sabe, elas estão presentes no ciclo de Krebs que ocorre aqui no interior da mitocôndria. O malato, gente, ele consegue sair da mitocôndria. Então ele sai da mitocôndria, no exterior da mitocôndria ele volta a se transformar nesse oxalacetato. Então, o primeiro evento é o seguinte: o piruvato ele precisa ser convertido em oxalacetato para sair da mitocôndria. Só que para o oxalacetato sair da mitocôndria, ele é convertido em malato, o malato sai da mitocôndria e volta a ser oxalacetato novamente. Aí encerra essa primeira etapa. E na segunda etapa, que vai ocorrer no citoplasma, o oxalacetato vai ser convertido em fosfenolpiruvato. Então veja bem uma coisa, o oxalacetato tem 4 átomos de carbono e o fosfenolpiruvato tem 3 átomos de carbono. Então a primeira coisa que acontece é o oxalacetato ele perder esse carbono que vai sair na forma de CO2 e ele recebe um fosfato que vai ser encaixado nesse carbono aqui do meio, formando então o fosfenolpiruvato, que é a molécula seguinte então do processo de gliconeogênese. Então, para a gente encerrar essa reação, vindo da glicólise, ela é bastante simples. O fosfenolpiruvato perde o fosfato e se transforma no piruvato. Tudo isso daqui ocorre no citoplasma. Já vindo da gliconeogênese, o evento ele começa com o piruvato dentro da mitocôndria. Então o piruvato ele precisa sair da mitocôndria para ser transformado em fosfenolpiruvato. Então para sair da mitocôndria, o piruvato é convertido em oxalacetato, que por sua vez é convertido em malato. Ambos são componentes do ciclo de Krebs. Aí o malato ele consegue sair da mitocôndria. Fora da mitocôndria, no citoplasma, o malato volta a ser oxalacetato e o oxalacetato ele é convertido em fosfenolpiruvato nessa reação aqui. Então, se a gente comparar o vice-versa dessa reação aqui, elas são bastante distintas. Então, partindo da gliconeogênese, o piruvato vai ser convertido em fosfenolpiruvato. Aí o fosfenolpiruvato ele vai estar aqui no citoplasma e segue todas essas reações aqui de maneira inversa, idêntica àquelas que ocorreram na glicólise. Agora, o que vai ter mudança vai ser nessa reação aqui, na qual a gente vindo da glicólise, a frutose 6-fosfato recebe um fosfato de uma molécula de ATP, se transformando na frutose 1,6-bifosfato. E essa reação aqui no sentido inverso, ela vai ser um pouquinho diferente. E essa diferença, gente, basicamente se dá no seguinte, é que a enzima que vai fazer a reação de volta vai ser diferente daquela que faz a reação no sentido da glicólise. A enzima que insere um fosfato da frutose 6-fosfato na frutose 1,6-bifosfato é a enzima fosfofrutoquinase 1. E a enzima que vai retirar esse fosfato do carbono 1 para que ele vire frutose 6-fosfato vai ser a enzima denominada frutose 1,6-bifosfatase. Então, do sentido de cima para baixo é uma enzima que faz esse serviço e de baixo para cima é outra enzima que faz esse serviço. E a outra diferença é o seguinte, gente, agora aqui é importante. Quando a frutose 1,6-bifosfato ela perde esse fosfato não vai ser anexado numa molécula de ADP. Ela vai ficar jogada no citoplasma. Ela vai ser liberada diretamente no citoplasma, ficando então um fosfato inorgânico no ambiente citoplasmático. E por fim, na última reação do contorno da gliconeogênese, vai ser exatamente na primeira reação da glicólise, na qual a glicose recebe um fosfato também de um ATP e se transforma na glicose 6-fosfato. A mesma coisa que acontece aqui em cima. Então, o procedimento é idêntico aqui de cima. Vem uma enzima denominada hexoquinase, ela coloca o fosfato do ADP no carbono 6 da glicose, por isso que ela se chama glicose 6-fosfato. No sentido inverso, quem que vai retirar esse fosfato aqui não vai ser a hexocinase, vai ser uma outra enzima denominada glicose 6-fosfatase. Então ela vai retirar esse fosfato aqui e a glicose 6-fosfato vai se transformar na glicose final. E esse fosfato que foi liberado daqui, da mesma forma que aqui em cima, ele vai ser liberado no ambiente citoplasmático, não vai ser adicionado numa molécula de ADP. Então, gente, nessas duas reações de contorno da gliconeogênese, o vice-versa ele é parecido, só não é idêntico porque são diferentes enzimas que fazem essas duas reações e aqui também, no sentido de volta, não há participação do ATP ou ADP. Então a gente viu aqui em detalhe como que se dá essas três reações aqui da volta da conversão do piruvato em glicose. E como eu falei no início, além do piruvato,
a glicose ela pode ser gerada por lactato. E o lactato, vocês lembram quem é ele? O lactato é uma substância gerada por fermentação, ou seja, um processo anaeróbico do piruvato, quando o nosso músculo está submetido a uma atividade física muito intensa. Então, naquela situação, o piruvato ele é convertido em lactato, seu sinônimo é o ácido lático, e o lactato, por ser ácido, ele causa dor no músculo. Posteriormente a isso, o que acontece com o lactato? Ele sai do músculo e vai para o fígado. Então, no fígado, o lactato ele pode ser utilizado para formar novas moléculas de glicose lá no fígado. E olha que legal, para o lactato se transformar em glicose lá no fígado, primeira coisa que acontece, ele é ser transformado em piruvato. Então vem uma molécula de NAD, retira 2 hidrogênios do lactato, ele se transforma no piruvato, aí o piruvato ele vai passar por todas aquelas reações que nós mencionamos anteriormente até aqui, e ele se transforma em glicose lá no fígado e a gente utiliza essa glicose. E uma outra molécula que a gente utiliza para formar glicose no fígado é o glicerol. O glicerol, gente, ele é um componente dos triglicerídeos, a molécula de gordura. Lembrando, o triglicerídeo ele é composto do glicerol, que é uma molécula de 3 carbonos, e 3 moléculas longas de ácido graxo. Quando a gente precisa utilizar glicerídeos para a produção de energia, eles são desmembrados lá dentro dos adipócitos, né, as células de gordura. Os ácidos graxos vão para os músculos para ser metabolizado e o glicerol ele vai em direção ao fígado. E no fígado, gente, o glicerol ele vai ser convertido em 2 reações em dihidroxicetona-fosfato. A dihidroxicetona-fosfato é uma molécula presente na primeira etapa da glicólise. Então, a dihidroxicetona-fosfato ela vai se juntar com o gliceraldeído 3-fosfato, formando a frutose 6-bifosfato. Então, no sentido inverso, ela vai passar por esse primeiro contorno da glicólise, certo? Depois a frutose 6-fosfato é convertida normalmente em glicose 6-fosfato. Aí, a glicose 6-fosfato vai perder um fosfato, se transformando em glicose, como vimos anteriormente. Então, diferentemente do próprio piruvato e o lactato, que percorrem todas as 2 etapas da gliconeogênese, né, que correspondem totalmente às 2 etapas da glicólise, o glicerol vindo dos triglicerídeos, ele vem aqui bem na 4ª reação da glicólise, ou seja, ele se junta com o gliceraldeído e faz apenas 3 reações químicas para se transformar na molécula de glicose. E para encerrarmos o nosso vídeo, a gente consegue produzir glicoses também a partir dos aminoácidos. Isso é muito importante para quem é esportista, porque muitos suplementos esportivos contêm aminoácidos livres que são utilizados diretamente para a geração de glicose no nosso fígado. E uma coisa vocês precisam saber, existem 20 aminoácidos na natureza. E desses 20, 18 a gente consegue utilizá-los para a síntese de glicose. Então eu mencionei todos esses 18 aqui. Esses aminoácidos são denominados glicogênicos, porque eles entram na via da glicogenia. Então eles vão ser convertidos em oxalacetato ou malato para sair da mitocôndria. Saindo da mitocôndria, no citoplasma, eles vão ser convertidos em fosfenolpiruvato. Aí de fosfenolpiruvato eles passam por todas essas reações aqui, se transformando em glicose no nosso fígado. E quem quiser saber mais especificamente, de todos os 20 aminoácidos, apenas a leucina e lisina não são glicogênicos. Então, somente desses 2 a gente não consegue produzir glicose no nosso corpo. E para finalizar, muito importante aqui, infelizmente a gente não consegue produzir glicose a partir dos ácidos graxos, que é o principal componente dos lipídios. Os ácidos graxos dentro da mitocôndria, eles são convertidos em acetil-CoA. Só que a gente não consegue converter acetil-CoA em piruvato ou nenhuma dessas moléculas aqui componentes do ciclo de Krebs. Então, a gente não consegue gerar piruvato e glicose a partir de acetil-CoA. Quem consegue fazer isso daqui são as plantas. As plantas têm enzimas que fazem essa mudança do acetil-CoA para piruvato. Isso se chama ciclo do glioxilato, mas isso é assunto para um outro vídeo.